Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, com Deus nos fortalecendo e nos guiando com a Tua palavra neste momento tão difícil que estamos atravessando. Agora eu vou fazer uma leitura que se encontra em Salmos 36:7, que diz assim: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Amém. Oremos. Senhor, Deus Pai, agradeço por estarmos aqui juntos hoje, em louvor e adoração a Ti, ó Pai. Peço que o Senhor fale através de nós, com a Tua palavra, para mantermos firmes na Tua fé. É assim que eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém.
mais uma história para vocês. A história de hoje é de um pai que tinha muitos filhos, mas eu disse muitos filhos. Cada filho de uma cor, cada filho diferente um do outro, um alto, um baixo, cada um de um jeito. Mas esse pai conhecia cada filho. Conhecia o jeito de andar, conhecia o que gostava de comer, conhecia o que gostava de brincar e conhecia também os desejos do coração de cada filho. Olha que pai especial, né? Esse pai tinha uma fazenda e lá na fazenda um filho cuidava das galinhas e o outro cuidava das vaquinhas. Cada filho tinha uma função diferente dentro da fazenda. E o pai também tinha um jeito de falar com cada filho. Para um filho, ele falava: filho, eu preciso que você cuide das galinhas, coloque essa quantidade de ração e também coloque naquele cantinho. Explicava tudo, tintim por tintim, tudo que tinha que fazer. Para um outro filho, ele só falava: filho, cuide dos cavalos. Só, não precisava falar mais nada. E olha só, esse pai, ele conhecia muito bem os seus filhos. Ele sabia exatamente o que cada um fazia de melhor. Por isso ele colocava: esse filho vai trabalhar nessa função, porque eu sei que ele é bom nisso. Ah, esse outro filho está cansado de fazer isso, é melhor eu trocar a função dele. Vamos dar uma outra função para ele. E assim ia, cada um com o seu jeitinho ele ia falando, né? E ele falava de um jeito diferente com cada filho, porque cada filho era um diferente do outro. Então ele falava de maneiras diferentes com cada filho. E ele conhecia cada um, por isso que ele sabia como falar. Mas tem uma coisa especial nesse pai. Esse pai, ele tinha um amor pelos seus filhos, mas um amor único, um amor enorme, né? Um amor especial. E os filhos também amavam seus pais. Aí, todas as noites, o pai se reunia com os filhos e ia contar histórias da vida do pai mesmo. Falava: olha, histórias da infância, histórias da sua vida. Sabe por quê? Porque o pai conhecia muito bem os seus filhos, mas os filhos não conheciam tão bem o pai. Por isso que ele contava as histórias dele para os filhos, porque ele queria que os filhos tivessem um relacionamento bem especial com ele. Ele queria que, da mesma forma que ele conhece os filhos, ele queria que os filhos conhecessem ele também. Por isso que ele se preocupava em contar. E olha, crianças, assim é Deus. Deus, ele ama a gente de uma maneira especial, de uma maneira única. Nunca vai ter ninguém que nos ame tanto quanto Deus. E ele conhece o nosso coração, ele sabe do que a gente precisa. E ele quer ter um relacionamento com a gente. Deus, ele quer que você conheça ele também, da mesma forma que ele te conhece. Por isso, para você conhecer Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Lá você vai conseguir saber mais de Deus e ter esse relacionamento mais pertinho de Deus. Deus, ele fica muito feliz quando vê uma criança, quando vê uma pessoa procurando ele, procurando saber mais sobre ele, né? Então, a gente tem que começar a ler a Bíblia e orar todos os dias, que assim a gente vai estar cada dia mais pertinho e mais juntinho de Deus, tá bom? Crianças, uma boa noite. Vamos orar então? Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo seu amor e pelo seu cuidado. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, amém. Boa noite, irmão, irmã, graça e paz. Nesse momento eu queria trazer um pouquinho do nosso momento missionário do culto de hoje. E nesse momento missionário eu queria estar falando sobre o Projeto Viver. O Projeto Viver, que você já conhece, você que participa aqui da nossa igreja, é o projeto que cuida e trabalha com as crianças do nosso bairro no período no contraturno das escolas, né? Para que elas tenham atividades para fazer nesses horários e que assim elas não sejam influenciadas, né, pelas más influências que temos na rua, né, como drogas e criminalidade. Porém, como você sabe, nós estamos vivendo um momento de
de pandemia, né? E por conta disso as atividades presenciais do Projeto Viver, elas foram suspensas, né? Nós estávamos no momento onde a gente havia escolhido, feito a seleção das crianças que iam passar o ano letivo com a gente, né? Tendo as aulas. E então nesse momento em que a gente havia feito a seleção, as crianças estavam bem empolgadas para participar, né, ali das atividades do Projeto Viver. Nós entramos então no momento de pandemia. Mas o projeto continua, não presencialmente, mas de forma online, né? Nós temos tentado produzir conteúdo online para enviar para essas crianças, né? Para que os pais possam realizar as atividades em casa com as crianças. Então as aulas de culinária continuam acontecendo, algumas aulas de artesanato, tudo de forma online, para que as crianças possam ter ali nesse período que nós sabemos que as escolas não estão funcionando, também ter atividades para fazer em casa. Então o Projeto Viver tem pensado nessas atividades em conjunto com seus professores para fornecer então aí um material legal para as crianças. E juntamente com esse material, logicamente, que vai também a palavra de Deus para essas crianças, né? As professoras empenhadas sempre levam ali uma mensagem no início de cada aula para que aquelas crianças recebam então também a palavra de Deus no coração delas. Assim, meus irmãos, eu venho aqui nesse momento missionário e peço para que você ore, continue orando pelo Projeto Viver, continue orando por essas crianças do projeto que estavam tão empolgadas e tão querendo começar as aulas e, infelizmente, com a pandemia foi suspenso, que ao voltar, né, às aulas, ao voltar o poder à atividade presencial, que elas possam estar ainda nessa vontade de aprender, de estar com a gente. Nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas e que Ele possa cuidar de cada uma dessas crianças aonde quer que elas estejam agora nesse momento. Amém? Eu agradeço a todos. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida sobre o projeto, pode com certeza vir falar comigo. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas dos irmãos a respeito do Projeto Viver. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, e as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, aqui em Salmos 121, capítulo 1 a 8. Diz o seguinte: Deus guarda fiel o seu povo. Diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e tudo o que há. Ele diz: não deixará vacilar os teus pés. Ele que te guarda não toxinejará. Eis que não toxinejará e nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é a quem te guarda, o Senhor à tua direita. O sol não te molestará, sim, nem a lua à noite. O Senhor guardará de tudo o mal que vier em volta de nós. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ainda mais, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Ainda em continuação, eu quero aqui fazer uma confirmação de Deus. Tudo quanto pedires
em meu nome eu o farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Agora minha esposa vai cantar o hino para o louvor de Deus. Ó meu Senhor, eis-me aqui para fazer sua vontade, a sua lei eu cumpri. Outrora eu andava no mundo da ilusão, hoje eu estou remida, contigo eu tenho comunhão. Outrora eu andava no mundo da ilusão, hoje eu estou remida, contigo eu tenho comunhão. Oh, quantas almas estão a perecer, a missão sendo espinhosa, cumprirei com meu dever, de levar aos perdidos pecadores, se me concederem um pouquinho do seu vigor, e de levar aos perdidos pecadores, se me conceder-me um pouquinho do seu vigor. A sua igreja vem agora ativar, para que o teu Espírito nela possa operar. Somente em ti ela poderá cumprir sua missão de evangelizar. Somente em ti ela poderá cumprir sua missão de evangelizar. Amém, Senhor. Nesse momento, vamos agradecer a Deus e pedir a Ele a sua misericórdia, a sua proteção em nossa vida, que os nossos corações possam viver em Tua presença. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou, que nos deu força para viver aqui no mundo, guarda-nos de todo mal, de todo perigo que volta, que está entre o povo e o mundo. Deus Pai, em Tuas mãos eu entrego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amado povo de Deus, amada igreja, que bênção o culto desta noite, glórias sejam dadas ao Senhor. E eu queria aqui dar uma palavra de gratidão a Deus junto com todos nós. Sensibilizados e emocionados, nós vemos o testemunho do nosso casal querido, Maciel e Cleonice, membros fundadores da primeira Igreja Batista em Lorena. Glórias a Deus pela vida deles e a contribuição que fizeram, não somente eles, como todos os que na geração deles se empenharam muito para proclamar que Cristo é a salvação para Lorena e região. E até hoje também, firmes, têm colaborado com a igreja nesta maravilhosa missão. Glórias a Deus, emocionados e louvando muito a Deus pela vida de todos os membros fundadores e todos aqueles que estiveram labutando nesta missão ao longo de mais de 50 anos de história. E uma palavra também de gratidão e louvor a Deus também pela vida do nosso seminarista irmão Tiago Romanelli. Tiago Romanelli, como todos sabem, tem liderado o projeto Viver na Igreja Batista, na PIB em Lorena, um projeto que visa justamente
tirar crianças das ruas e deixá-las protegidas e blindadas da influência das drogas, infelizmente muito presente na nossa cidade. Então eu louvo muito a Deus pela vida do irmão Tiago, quero aqui agradecer por ele ter aceitado o desafio de pregar esta noite sobre um tema muito importante para a família. No mês da família, nós temos tido graça de sermos contemplados com mensagens do Senhor sobre as famílias. E o tema que o Tiago vai trazer nesta noite, Deus, através dele, vai trazer um problema que chama gerações em conflito. Ou seja, quantos que nós, pais e avós, entramos em conflito com os nossos filhos, nossos netos, justamente devido à diferença das gerações. E é um desafio muito grande para todos nós, pais e avós, e também filhos também. Então, eu queria muito agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Tiago, e que Deus possa te usar, Tiago, poderosamente para ministrar ao povo do Senhor sobre tão importante tema. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. E para isso, antes da gente começar, eu gostaria de orar por você e de orar por esse momento, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento que temos, onde mesmo afastados uns dos outros, podemos, através da tecnologia, desfrutar desse momento da Tua Palavra, de louvor, adoração e agora de leitura e estudo da Tua Palavra, Senhor. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, que o Senhor usar conforme a Tua vontade, que o Senhor possa falar através da minha vida e que o Senhor possa falar a cada um dos corações que nos assiste hoje, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar grandemente a cada um. Senhor Deus, esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nosso tema hoje, conflito de gerações. É um tema que é um tanto quanto desafiador para ser falado, mas também é um tema que o nosso pastor propôs, mas é um tema que ele é também muito atual nos dias de hoje. Se você está aí no meio corporativo, em alguma empresa, provavelmente você já ouviu falar deste tema no que se refere ao ambiente de trabalho, mas esse é um tema que ele não é só relevante para o ambiente de trabalho, ele também é muito relevante para a família e para a igreja. Nós que estamos no mês da família, então essa é a proposta de hoje, trazer esse tema, conflito de gerações, e aqui no que toca então a nossa convivência. E ele se torna então um tema relevante para nós como família e para a igreja, porque em qualquer lugar, em qualquer organização onde exista um grupo de pessoas de diversas idades, com uma amplitude de idades diferentes, se relacionando, provavelmente você vai encontrar então conflito de gerações. Por quê? Porque, obviamente, cada geração nasceu em uma época diferente e a época e o contexto em que essa pessoa nasceu vai justamente influenciar muito a forma como ela cresceu e a forma como ela entende, então, as coisas hoje, a forma como ela toma decisões, a forma como ela age. E por isso, então, as diversas idades e as gerações diferentes têm pensamentos tão diferentes. E isso vai acarretar em, muitas vezes, conflitos. Acho que não é raro, e você talvez já tenha passado por uma situação assim, em que duas pessoas de idades muito diferentes estão ali discutindo, por exemplo, um pai e um filho, e ali discutindo sobre algo,
E então, sem conseguir chegar num consenso, os dois saem emburrados, cada um para o seu lado, após a discussão, e o pai reclamando que essa geração ela é deficiente, essa próxima geração é deficiente, e o filho sai para o outro lado reclamando que o pai é um bobo e ultrapassado. Essa é uma cena que provavelmente você já deve ter visto, e ela tem muito a ver com a ideia de conflito de gerações. Nós vemos isso dentro das nossas famílias, nós vemos isso dentro da igreja, referente a diversas coisas. Referente a, de repente, a forma de vestir diferente de um e de outro, a um estilo musical, enfim. Aí existem diversas coisas em que as gerações vão conflitar, e chegando então a um ambiente que se torna até hostil muitas vezes, né? E então, diante dessa situação, a ideia aqui hoje é que a gente possa refletir nesse tema, conflito de gerações, e ver algumas dicas para lidar com as diferentes gerações. Então nós vamos ver hoje algumas dicas para lidar com as diferentes gerações. E primeiramente eu queria ler um texto, um versículo que está em Eclesiastes 1:4. Eclesiastes 1:4 diz assim: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Hoje o nosso tema, nossa mensagem, ela é temática, então eu vou estar passando por diversos textos na Bíblia. Eu não vou pegar apenas um e destrinchá-lo, mas sim eu vou estar passeando por diversos textos na Bíblia. E esse é o nosso primeiro. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Com esse trecho, eu quero entrar com você no nosso primeiro ponto de hoje, que é justamente entender a cada geração. Nós vamos conhecer agora cada uma das gerações, ou as principais gerações que nós temos hoje à nossa volta, né? Esse texto ele vai dizer então que as gerações vêm e vão. Isso nos revela muita coisa, nos revela como a vida é passageira, como gerações nascem, crescem, se desenvolvem, e depois outras vêm, nascem, crescem, se desenvolvem, e assim por diante, outra e outra, e as gerações vão passando, assim como as suas características vão também passando, e isso vai formando então esse ciclo que o autor de Eclesiastes nos informa, da brevidade, como a vida é passageira. Então tenha isso em mente enquanto a gente estuda esse tema, de que a sua geração hoje ela pode estar aí, ser a geração do momento, mas um dia ela vai passar também, assim como a geração dos seus pais, dos seus avós está passando, e um dia a sua também vai passar, jovem. E assim então é isso que a Bíblia nos informa, que as gerações vêm e as gerações vão. E vamos então conhecer um pouquinho dessas gerações que temos hoje junto com a gente. Olha só, a primeira geração que a gente vai ver é a geração daquele pessoal que nasceu entre 1940 e 1960. Esse pessoal ele é chamado de Baby Boomer. Esse pessoal ele recebe então esse nome de Baby Boomer porque é o pessoal que nasceu justamente nessa época do pós-guerra, depois da Segunda Guerra, né? E por ter nascido nesse período, é um período em que então o mundo começa a se reconstruir, houve então ali um boom de bebês, né? E você tem aqui então essa geração que se chama Baby Boomers. E algumas características dessa geração, desse pessoal que nasceu entre 1940 e 1960, é que eles são, primeiramente, eles são idealistas
combativos e disciplinados. Veja bem, eles nasceram então num período depois da guerra, então onde as coisas estavam se formando novamente, né? E por isso havia um certo otimismo para as coisas voltarem, né? E isso faz com que essa geração ela seja idealista, ela tenha um ideal e ela seja combativa, ou seja, ela vai bater o pé e firmar o pé naquilo que é o ideal dela. E ela é também disciplinada, é uma geração que gosta das coisas bem certinhas, né? E justamente porque nasceu nesse contexto. Aqui no Brasil, esse pessoal nasceu justamente no contexto do JK, dos 50 anos em 5, então também no mesmo sentido. Então trata-se de uma geração idealista, combativa e disciplinada. Essa geração ela também nasceu numa época muito menos acelerada do que a gente vive hoje, no que diz respeito à informação e na maneira de viver. E também é uma geração muito resistente à mudança e é uma geração que valoriza a estabilidade. Você imagina que nasceu nessa época então do pós-guerra, com os ideais se formando de forma combativa ali, então também é uma geração que é resistente às mudanças e que valoriza a estabilidade naquilo que faz. A segunda geração é a geração X. Essa geração ela é a geração então a seguinte, ali entre pessoas que nasceram entre 1960 e 1979. Um parênteses aqui, meu irmão, eu estou falando essas datas, né? Mas isso não é exato. A literatura ela diverge um pouquinho, então pode ser que em alguns lugares você encontre ali algumas datas levemente divergentes, né? Alguns 3 anos para cima ou para baixo. E você também, enquanto eu vou descrevendo aqui as gerações, né? Você pode ir aí acompanhando e se identificando, mas talvez você se identifique um pouquinho mais com algumas características das outras, porque isso não é uma ciência exata, né? Então veja só, a geração X, né? A geração X ela nasceu entre 1960 e 1979. E essa geração então que vem depois ali dos baby boomers é uma geração que ela traz muitas das características dos baby boomers, então ela ainda é disciplinada e ela respeita a hierarquia, respeita muito e valoriza a hierarquia nas coisas. Essa geração ela também valoriza a estabilidade, ou seja, um emprego estável, fazer as coisas de uma forma estável. E uma coisa interessante é que por essa geração ter nascido num momento onde muitas coisas estavam se firmando, como TV, né, e comerciais de TV, então essa geração ela teve essa tecnologia se formando, né, e ela recebia muitas informações, como muitas coisas novas para se experimentar e comprar e tal, porém os seus pais muitas vezes não podiam dar aquilo para eles. Isso faz com que essa geração valorize extremamente o trabalhar para ter. Essa geração é uma geração que vai ver então aquelas coisas aparecendo na TV e vai desejar aquilo, mas muitas vezes os seus pais não vão poder comprar, então ela cresce de forma a ser ambiciosa no sentido de trabalhar para ter. Isso vai gerar também uma geração um pouco mais individualista do que a geração anterior. Então a geração X, ela é disciplinada, valoriza o respeito à hierarquia, valoriza também a estabilidade e o trabalhar para ter. Próxima geração é a geração Y. Essa é a minha geração, as pessoas que nasceram entre 1980 e 1999. Essa geração Y também é chamada de Millennials. Eles são pessoas que que têm a característica de ter nascido no momento da transição do mundo sem
do mundo sem internet para o mundo com internet. O mundo com a tecnologia tendo momentos muito disruptivos de mudanças muito grandes tecnológicas, né? Como, por exemplo, a questão da internet e da popularização dos computadores e de toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, são pessoas que viveram essa mudança. E justamente por isso, né, os pesquisadores eles vão dizer que essa é uma geração que ela é um pouco mais aversa a regras. Ela tem aversão a regras, justamente por ter crescido nesse contexto. Mas também são muito flexíveis a mudanças, porque cresceram em meio a diversas mudanças, né? E assim também eles não valorizam tanto a estabilidade quanto a geração anterior e, consequentemente, são mais ousados e valorizam a paixão pelas coisas que fazem. Então agora aqui não mais a estabilidade, mas fazer algo com paixão. Né? Essa é a geração Y. Essa geração tem um parênteses porque aqui muitos dividem ela no meio, então você vai ter os pós-Y e os pré-Y, justamente por causa desse momento disruptivo na tecnologia. Né? Mas aqui eu trouxe dessa forma, de 80 a 99. E a geração Z, então, que é a última geração que a gente vai ver, é a geração aí das pessoas que nasceram entre os anos 2000 e o ano de 2015. Aqui, como eu já disse, pode ter uma certa variaçãozinha, tá? Essa geração, interessante nela é que ela é uma geração que ela já nasceu com a tecnologia em alta, com a tecnologia muito alta, né? Então, já nasceu com as informações extremamente disponíveis e tudo mais. Então, é uma geração que nasce no auge da tecnologia, portanto, ela tem uma facilidade gigantesca em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É uma geração que tem a personalidade mais fluida e executa diversas coisas ao mesmo tempo. Existe uma outra geração que eu não trouxe, que é a depois de 2015, e também existe as anteriores a 1940, mas para aqui, para o nosso contexto, eu trouxe essas. Interessante, então, né? Como existem diversas gerações, e como o texto de Eclesiastes fala, elas vêm e vão. Gerações novas vão surgir, as velhas vão passar. E assim as suas características também vão passando, né? E é interessante então que diversas gerações, muitas coisas conflitantes, né? E o que fazer então diante de tantas diferenças, né? Temos lá os baby boomers e a geração X que valoriza extremamente a disciplina e a hierarquia, e a geração Y, por exemplo, que é avessa a regras e gosta de mudanças, né? Como que essas duas coisas então vão andar juntas, né? O que fazer diante de tantas diferenças? Será que a solução é nos isolarmos dentro dali da nossa bolha, da nossa geração, onde a comunicação teoricamente vai ser mais fácil? Ou será que nós temos que ter uma maneira de conversar com cada uma das gerações, né? Com certeza que se isolar dentro da sua geração não é uma boa opção. Provérbios 20 e 29 vai nos dizer então que cada geração, né, tem os seus prós e os seus contras. Provérbios 20 e 29 vai dizer: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Ou seja, cada geração tem ali o seu ponto forte, enquanto os jovens são a força para mover as coisas. Os idosos têm a experiência dos seus cabelos brancos, né? E em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz assim para Timóteo: fuja dos desejos malignos da sua juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz juntamente, que eu fiz questão de grifar o juntamente, com os que de coração puro invocam o Senhor.
teremos divergências, teremos diversas coisas que muitas vezes nos atrapalham na nossa caminhada, mas o apóstolo Paulo aconselha aqui a Timóteo a seguir juntamente com os irmãos, não é nos isolando dentro de nós mesmos ou na nossa bolinha ali, mas sim caminhando junto com a igreja do Senhor, que é essa diversidade de pessoas, é que nós vamos então fugir das coisas malignas e seguir em direção à justiça, a fé e o amor. E esse então, nosso primeiro ponto, nós conhecemos as gerações que nós temos, né? E agora então nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que seria conselhos para os jovens. Nós vamos ver alguns conselhos para nós, jovens, nesse sentido de conflito de gerações. Bom, irmãos, então vamos começar aqui o nosso ponto, conselho para os jovens, mas eu disse no início que nós íamos ver diversos textos da Palavra de Deus, né? E nesse momento aqui a gente vai começar a ver muito 1 e 2 Timóteo. E esse é um contexto interessante, o da carta de 1 e 2 Timóteo, justamente porque Timóteo era muito jovem. E Paulo, quando ele escreve a carta, ele já está no final da sua vida. É o que a gente percebe ali na carta. Então nós vemos ali conselhos de uma pessoa, no caso ali do apóstolo Paulo, de uma geração totalmente diferente da geração de Timóteo. E a partir então aqui dessa carta nós vamos tirar vários conselhos para nós jovens sobre como agir então diante de situações difíceis, né, como das diferentes gerações. E o primeiro conselho então que eu tenho para você, jovem, seja exemplo para os fiéis. Paulo dá esse conselho a Timóteo lá em 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Vamos ler. 1 Timóteo 4, de 12 a 16 diz assim: Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O outro versículo diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si quanto aos que ouvem. O primeiro conselho, então, aqui de Paulo para Timóteo seja um exemplo para os fiéis. E interessante que Paulo ele dá esse conselho para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Você está aí assumindo essa igreja que você está. Timóteo ele tinha o cargo de assumir então a igreja de Éfeso, mas Paulo diz para ele: olha, ninguém te despreze por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Aqui Paulo, nesse trechinho, ele vai então justamente enfatizar: olha, ninguém te despreze, mas seja um exemplo. E depois lá no finalzinho ele vai retomar essa ideia de atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ou seja, atente para a sua vida, para o seu exemplo para com os fiéis. E meu irmão, meu jovem, que interessante que é observarmos isso, né? Ser um exemplo, porque isso vai falar diretamente às pessoas que são mais velhas. Como a gente viu, né? Interessante que nós vimos que as gerações, né, Boomer e a geração X, elas são gerações, uma que é idealista e a outra que preza a disciplina. Então, jovem, se você quer falar
ao coração das pessoas mais velhas, preocupe-se primeiramente em ser um exemplo. Dessa forma você vai atingir ali aquilo que aquelas gerações valorizam. Seja um exemplo para os fiéis. E interessante que Paulo continua dizendo, né? Seja um exemplo como? E ele continua dizendo, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Devemos ter uma maneira de se comportar, que vai espelhar as outras pessoas, a olhar para a gente e falar, olha, que legal a maneira como ele se comporta conforme a palavra de Deus pede para ele se comportar, com amor, pureza e fé. E é interessante que Paulo ele continua, né, o texto ali dando exemplo de comportamento, de procedimento, né, justamente para com os mais velhos. Olha só, se você continuar o texto, se você for para 1 Timóteo 5, de 1 a 13, Paulo vai dar um conselho ali para Timóteo de como conversar com as diversas pessoas da igreja. Ele diz assim, Timóteo, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos e as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Olha só que interessante, Paulo continua ali explicando para Timóteo como tratar justamente os idosos e as idosas, né? Jovens e moças, né? Moços e moças, inclusive as viúvas. Essa diversidade que a igreja tinha, Paulo ali então aconselha Timóteo como lidar com cada um. E é interessante que quanto aos idosos e as idosas, Paulo diz que nós jovens devemos tratá-los como se fossem nossos pais. Como se o idoso fosse o meu e o seu pai, como se a idosa fosse a minha e a sua mãe. É assim que nós devemos tratar as pessoas mais velhas, não repreender asperamente, mas se for necessário, exortar, ou seja, falar ali como se você estivesse falando ao seu pai. No caso de precisar haver alguma exortação referente a esses irmãos. Veja que Timóteo ali ele tinha o papel de líder daquela igreja e, portanto, ele provavelmente ia precisar exortar esses irmãos mais idosos, né? Mas ele deveria fazer isso com amor. E é interessante que aqui nós vemos também, né, jovem, se você for levantar a voz, for repreender asperamente, for falar asperamente com alguém mais idoso, pense, por exemplo, na geração Baby Boomer, que é uma geração combativa, como a gente viu, não vai dar certo. Fale com amor, né? Fale com respeito a essas pessoas. Nós devemos então agir com amor. João 13,35 vai nos dizer, Jesus nos diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jovem, como que você demonstra que você é discípulo de Jesus? Amando. Então é assim que nós devemos tratar as pessoas mais idosas, dentro da igreja e também na nossa família. Com amor que nós devemos tratar. Próximo conselho aqui para os jovens, ainda em 1 Timóteo, seja diligente com as suas responsabilidades. 1 Timóteo 14,16, ali eu grifei aqui, Paulo vai dizer assim para Timóteo, olha Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado, seja diligente nessas coisas. Então Timóteo ali ele tinha um dom que foi dado por Deus, todos nós temos um dom dado por Deus, nós que aceitamos a Jesus, que temos a Jesus no nosso coração. Deus então ele nos dá um dom, nos capacita com algo para servir, e aqui Timóteo era o dom do ensino, né, e da liderança,
E nós vemos então aqui que Paulo diz, olha, não negligencie essa responsabilidade que foi te dada. Dedique-se a ela. E você jovem, então, que tem um dom dado por Deus, seja trabalhar na música, no louvor, seja ensinar, como aqui Timóteo, ou seja lá o que for, dedique-se a esse dom. Dedique-se a essa responsabilidade sua. E não só no que se diz respeito a dons do Espírito, mas se você tem uma responsabilidade dentro de casa, que o seu pai terreno te deu, também não negligencie essa responsabilidade. Seja responsável com as coisas que é confiado a você, seja diligente, se esforce em fazer aquilo com zelo. Lembre-se, as gerações boomer, a geração baby boomer, a geração X são gerações que prezam a disciplina e elas vão olhar para a sua diligência com olhos muito bons. Então você vai abrir caminhos para conversar com essas gerações. Seja diligente nas suas responsabilidades. Próxima. Então, não negligencie o dom que lhe foi dado e seja diligente, é o que 1 Timóteo 4, 14 a 16 nos diz. E o próximo, então, o próximo conselho para você jovem é: siga o exemplo dos mais velhos. Paulo vai dizer isso para Timóteo. Se a gente for agora para 2 Timóteo, capítulo 1, 13, depois no 3, de 8 a 10, nós vamos ver Paulo falando assim para Timóteo: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E em 2 Timóteo 3, de 8 a 10, Paulo ali vai então dizer que Timóteo estava seguindo esse modelo. Ele compara primeiro com outras pessoas que não estavam. Ele diz: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo diz em 2 Timóteo 1,13: tenha aquilo que você ouviu de mim. E depois lá no capítulo 13, ele vai dizer: olha, você tem seguido de perto as coisas que eu lhe ensinei. Então, jovem, siga de perto as coisas que os seus pais ensinam. Siga de perto os exemplos que os idosos de fé têm para você. Siga esses exemplos, porque com certeza serão de proveito para a sua vida. Com certeza eles já passaram por diversas coisas que você ainda não passou. Ou com certeza eles já passaram por diversas coisas que você está passando, e os seus conselhos serão de grande valia para a sua vida. E aqui Paulo, no final da sua vida, então, vai dizer para Timóteo: olha, retenha aquilo que eu lhe ensinei. Bom, agora, irmãos, eu gostaria de passar para alguns conselhos para os mais velhos. Vamos observar alguns conselhos, então, para você que já tem um pouco mais de experiência. E o primeiro conselho, então, que eu gostaria que você observasse comigo instrua pela palavra e não pela sua posição. Para ilustrar esse conselho, eu gostaria de dar um exemplo de uma história que eu ouvi enquanto eu estudava para essa mensagem, a história que um pastor contou. E ele diz assim que, então, ele precisava falar aos jovens, E ele precisava, então, falar aos jovens, e ele tinha muita dúvida de como fazer isso. E ali, então, ele vai ao líder dos jovens e chama aquele líder para sua sala e diz assim: olha, como eu faço para falar aos jovens, Como eu faço para me aproximar dos jovens? E aquele líder, então, olha para a mesa daquele pastor, que tinha ali uma plaquinha escrito Reverendo fulano de tal, e aquele líder então diz assim: olha, pastor, você poderia começar
tirando essa placa da sua mesa. Essa é uma história para ilustrar um pouco, mas o fato é que você, mais velho, mais experiente, não tente instruir o jovem pela sua posição hierárquica. A gente viu no início que esse é justamente um ponto de conflito, né? Enquanto a sua geração, e eu entendo que para você isso pode ser até um pouco chocante, assim, né? No sentido de que você valoriza a posição hierárquica. Mas muitos jovens, isso para as gerações Y em diante, isso já não é tão valorizado. Então, não instrua pela sua posição, mas instrua pela palavra de Deus. Aí o jovem não vai ter como fugir, né? Você deve então instruir a esse jovem com a palavra de Deus. Use de todo o seu entendimento que você ganhou ao longo de toda a sua vida, de toda a sua experiência que você tem no manejo da palavra de Deus, para então falar com esse jovem. Faça isso através da palavra de Deus e não através da sua posição hierárquica. A gente vai ver como é importante o mais idoso, o mais velho, instruir o mais novo também em Timóteo, né? Em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. E depois, em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz assim para Timóteo: quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui nós vemos a importância de instruir os mais jovens na palavra de Deus, né? A gente vê que isso foi feito na vida de Timóteo pela sua avó, pela sua mãe. A importância então da pessoa mais velha instruir a pessoa mais nova na palavra de Deus. Porque quando Timóteo foi instruído desde criança nas sagradas letras, e isso frutificou na vida dele mais para frente, né? Então instrua o mais novo na palavra de Deus. Utilize o seu conhecimento na palavra de Deus para instruí-lo. E um outro conselho para você mais velho então: prepare as futuras gerações. Esse é um dever, e é um dever maravilhoso que você que já é experiente tem na sua vida, o de preparar as futuras gerações. A gente viu em Eclesiastes: as gerações vêm, as gerações vão, e que bênção é poder ver a próxima geração servindo ao Senhor. Então prepare as futuras gerações para seguir os caminhos na palavra de Deus, seguir os seus caminhos de fé. A gente vê em 2 Timóteo 2,2, Paulo diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A gente vê Paulo aqui já falando para Timóteo: olha, passe para frente. E em 2 Timóteo 4, 5, 6, Paulo vai dizer: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu, Paulo, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo tinha a noção de que o tempo dele estava próximo. E ele sabia que ele precisava preparar as futuras gerações. Assim, nessas cartas, ele instrui o jovem Timóteo na palavra de Deus, a como agir, a como se comportar mediante a diversas situações.
em que ele enfrentaria como líder daquela igreja. Assim você que é mais velho, você que é mais experiente, saiba que as gerações passam. E assim, instrua as próximas gerações a caminhar, instrua essas gerações a seguir o exemplo de fé que você deu para ela. Instrua pela palavra de Deus. E mediante a tantas diferenças assim, meus irmãos, um outro versículo eu gostaria de ler, se não está projetado aqui, mas ainda referente a esse sentido agora me recordei aqui, eu acho muito, muito legal esse versículo, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 e 3, que é justamente Paulo dando graças a Deus por Timóteo estar seguindo os caminhos. E ele diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Então, como serviram os meus antepassados? Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo aqui em 2 Timóteo 2, 1 e 3, ele vai dizer então: olha, Timóteo, eu dou graças por você estar seguindo esses caminhos dos meus antepassados, e que assim está sendo passado para as futuras gerações. Só um parênteses aqui ainda no ponto anterior, e agora sim, o próximo ponto, que é mediante todas essas diferenças então que temos. Obviamente que ainda assim diversos conflitos vão surgir. E eu queria que você olhasse comigo para esse último ponto, que é: na cruz de Cristo desfazemos nossas diferenças. É na cruz de Cristo, é em Cristo Jesus que as nossas diferenças são desfeitas, porque nele somos feito um corpo, uma só igreja, uma só família, através de Jesus Cristo. E então não vai haver favoritismo quanto ao que eu penso ou ao que o outro jovem pensa, mas o centro das nossas escolhas e das nossas decisões serão baseadas na palavra de Deus, estarão nesse terreno comum para jovens, velhos, crianças, idosos, que é Jesus Cristo. Jó 32, 8 a 9 diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. É o Espírito de Deus que dá entendimento às pessoas, seja velho, seja jovem. Deus usa toda a sua igreja, todas as idades. É Ele quem capacita. 2 Coríntios 3:5 nos diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é a minha idade, não é a minha experiência, não é o meu empenho, o meu mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. 1 Timóteo 5:21, Paulo diz assim: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo, não haja segundo o teu entendimento, segundo aquilo que é próprio da sua geração, não se feche as características da sua geração, não haja com parcialidade, mas saiba fazer e agir conforme a vontade de Deus, siga as instruções da palavra de Deus sem parcialidade. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 3 a 4, ele vai dizer assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aquilo que Paulo passava para frente, primeiramente, o que ele transmitia para frente, para as futuras gerações, era que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a centralidade da mensagem de Paulo
não imparcialidade de opiniões ou de ações, mas no Evangelho, e assim devemos ser. Esse deve ser o motivo principal da nossa mensagem, sem parcialidade, mas com foco na cruz de Cristo, e porque é através dessa cruz que somos feitos um. Gálatas 3, 26 a 28 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Jovem, velho, adulto, somos um em Cristo Jesus. E nós conseguimos, então, passar essas diferenças graças ao nosso Deus e à graça de Deus em nossas vidas. Tito 2, 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Se as divergências, se as diferenças persistem, é através da graça de Deus que nós vencemos essas diferenças. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira que agrada a Deus, com o foco naquilo que Deus quer para as nossas vidas. E essa semana, enquanto eu lia, eu queria deixar aqui um hino, um trechinho de um hino que eu vi, e a Mocidade Presbiteriana comemorava na semana passada, né? E um dos meus amigos, que é da Presbiteriana, então colocou o vídeo do hino 382 da Mocidade Presbiteriana, que fala muito no sentido dessa palavra. A primeira estrofe diz assim: somos jovens do mundo velho a pregar novos ideais do santo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. O que importa, meu irmão, é que preguemos a salvação. O mundo muda, o nosso Deus é o mesmo, eternamente. Hebreus 13, 7 a 8 diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Lembre-se deles. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Imite a fé dos mais velhos. Lembre-se dos seus líderes que caminharam com fé e lhe ensinaram a palavra de Deus. Saiba também que eles são homens, pecadores, gerações com as suas características, mas o único que não muda e permanece para sempre é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É na cruz de Cristo em que as nossas diferenças serão desfeitas. O pastor David Mathis, em um dos seus artigos sobre esse assunto, ele vai dizer exatamente isso. A cruz é o terreno comum onde boomers, millennials e até mesmo geração X e Z podem permanecer juntos. Se as divergências continuam, primeiramente é necessário que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. E a graça de Deus vai lhe ensinar a caminhar, vai lhe ensinar a vencer essas diferenças em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra que é viva e fala aos nossos corações, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, tantos anos passados assim, desde essa carta de Timóteo, ainda assim ela é viva aos nossos corações, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra, Senhor Deus, permanece para sempre também, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua instrução, obrigado por ter deixado, Senhor Deus, a Tua palavra revelada a nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a seguir os Teus caminhos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregar todo o nosso orgulho, tudo aquilo que, Senhor Deus, que atrapalha, Senhor Deus, a nossa comunicação entre as gerações, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a deixar tudo isso aos pés da cruz de Cristo, para que possamos, Senhor Deus, ser
para que possamos ser corpo, Senhor Jesus. E assim, Senhor Deus, seguir, Senhor, os seus passos, Senhor Deus, e seguir, Senhor Deus, conforme o teu amor, amando uns aos outros. Pai, abençoa cada irmão que aqui assiste. E eu entrego, Senhor Deus, cada família aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo.